Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou trazer pra vocês as principais marcas batidas e o top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então pessoal, como vocês sabem muito bem, a gente está vindo de várias semanas com grandes lançamentos e grandes filmes na primeira posição. Nesse final de semana a situação foi um pouquinho diferente. Um filme sim da Warner, trazendo propriedades da DC, ficou na primeira posição, mas não teve um resultado digno, digamos assim, de uma primeira posição, principalmente em meio a tantos grandes filmes. O filme A Liga dos Super Pets, né, que é um filme da DC, obviamente, que traz os animais, traz a voz do Dwayne The Rock Johnson e a voz do Kevin Hart, que são uma dupla quase a essa altura, né? Eles fazem muitos projetos juntos, eles sempre trazem vídeos bem engraçados ali dos bastidores, eles sempre fazem campanhas promocionais bem interessantes, e eu acho que esse filme tá sendo meio que carregado pela imagem dos dois. Obviamente é um filme que traz os personagens da Liga da Justiça, né, mesmo que de forma indireta, mas o filme não teve uma grande estreia. O filme abriu com 23 milhões de dólares, que pode parecer um número muito grande, mas não é se a gente considerar que o orçamento, segundo a Variety, foi de 90 milhões de dólares, então 23 milhões em território americano não é um resultado tão bom assim. Normalmente o filme precisa de muito mais já na sua primeira semana para conseguir, né, um número mais satisfatório. Esse filme, obviamente, é um filme animado, é um filme infantil, e animações podem ter pernas muito longas dependendo do caso. Dependendo do caso, elas não têm, mas se o filme cair no gosto, né, das crianças, digamos assim, elas podem ir reassistir várias vezes. Só que o filme em breve já vai estar na HBO Max, então não sei se vai existir um incentivo muito grande para esse filme trazer as crianças de volta. E a média por sala do filme acabou ficando bem fraca, né? O filme ficou com cerca de 5 mil dólares por cinema, que não é, novamente, né, uma estreia digna de uma primeira posição. Se algum grande concorrente tivesse estreado no mesmo final de semana, esse filme provavelmente não estaria no topo. E a maior comparação que eu consegui traçar com esse filme, né, se a gente for encarar como um projeto da DC, é com o filme Lego Batman, que obviamente é uma sequência, é um filme derivado, né, do filme do Lego, então ele já tem isso para ajudar nas bilheterias, mas o filme abriu bem acima, abrindo com 53 milhões de dólares, então é um filme animado, é um filme infantil, é um filme com propriedades da DC, que abriu bem acima dessa Liga dos Super Pets, e o filme custou 80 milhões de dólares contra 90 milhões. E se a gente comparar com outro filme animado, né, outro filme mais infantil, é o Jovens Titãs em Ação Vão aos Cinemas, que estreou com 10 milhões de dólares, só que é um filme com um orçamento bem menor. O filme custou 10 milhões e abriu com 10 milhões, então seria o equivalente a esse filme do Super Pets ter aberto com 90 milhões de dólares, né, salvo as devidas proporções, obviamente, né, se o orçamento é muito maior, é muito mais difícil o filme bater o próprio orçamento já na sua primeira semana, mas o filme Super Pets ficou bem distante de fazer isso. Ele fez cerca de 25% quase do seu orçamento. Internacionalmente, o resultado do filme não foi muito mais satisfatório do que isso. Como eu falei, o filme fez 23 milhões nos Estados Unidos e 41 milhões de dólares no mundo inteiro, então ele fez cerca de 18 milhões de dólares fora do território americano. E na segunda posição ficou o filme Nope, que é um filme do Jordan Peele. O filme não foi tão aclamado quanto seus filmes anteriores, e o filme tá gerando muito debate, né, em território americano, só que o filme teve uma queda um pouco além, né, do que os filmes anteriores. O filme fez 18 milhões de dólares no seu segundo final de semana, caindo 58%, que não é uma queda tão alta assim para quem acompanha o canal, né, vai se lembrar que muitos filmes aí caem na casa dos 60, 65, até 70% em alguns casos, como alguns filmes da Marvel mais recentes. Só que para vocês terem uma ideia, o primeiro filme, né, do diretor, que é o filme Corra, né, o filme caiu somente 15%, né, o filme Corra, do primeiro para o segundo final de semana, e fez 28 milhões de dólares, né, abriu com 33 e fez 28 no segundo. E o filme ainda não teve uma abertura internacional, então é muito difícil da gente saber se o filme vai conseguir ter um resultado positivo, mas os outros filmes do Jordan Peele tiveram resultados muito melhores em território americano do que internacionalmente, então eu não acredito que esse filme vai ter uma performance sensacional ao redor do mundo. O filme tá com 80 milhões e ainda não tem nenhum valor internacional. E na terceira posição, né, ficou o filme Thor, Amor e Trovão, né, que não é um filme tão bem sucedido assim, se a gente considerar o seu orçamento, se a gente considerar o quanto outros filmes da Marvel já fizeram, e principalmente se a gente considerar os filmes anteriores do Thor, né, se a gente considerar principalmente o Thor Ragnarok, né, esse filme não tá sendo muito bem, não tá sendo muito satisfatório, né, digamos assim, pra Marvel, e esse filme fez mais 13 milhões de dólares, caindo 42%,
que é uma queda positiva, né? Não é uma queda tão acentuada assim, mas o filme tá com uma performance muito ruim. Ele precisaria estar tendo quedas muito pequenas a essa altura para o número final ser satisfatório. E eu cito várias vezes essa informação aqui no canal, que é uma informação muito interessante do universo Marvel. Todos os filmes do universo Marvel fizeram mais dinheiro do que o seu antecessor, com exceção do filme A Era de Ultron. Então é o único filme até hoje que fez menos. Se você pegar todos os filmes do Homem-Aranha, todos os filmes do Doutor Estranho, do Capitão América, do Homem de Ferro, nunca um filme fez menos do que o seu antecessor, incluindo os 3 filmes do Thor, Thor, O Mundo Sombrio e Thor Ragnarok. Os 3 filmes foram subindo e agora a gente pode ver Amor e Trovão ficando abaixo de Thor Ragnarok. E como os filmes dos Vingadores são grandes crossovers, né? Eu acho que a gente pode até excluir os Vingadores, seria o único filme solo a fazer menos dinheiro do que o seu antecessor. E por que eu digo, né? Não só que esse risco existe, como já é quase uma realidade a essa altura. Porque o primeiro filme do Thor, que abriu com 65 milhões, fez 449. Depois o segundo subiu, né, tanto a abertura quanto o resultado final, né, de 85 e 644. Depois para 122 e 853. Depois para 143 e 662. Então o filme hoje tem 662 milhões de dólares nas bilheterias e ele precisa de quase 200 milhões para bater o seu antecessor. Só que o filme não tá tendo um resultado tão bom. No final de semana passado ele estava com 598, então ele não chegou nem a adicionar 100 milhões. E a gente sabe que os filmes vão caindo semana após semana, então a tendência é que esse filme continue despencando e logo ele vai estar disponível no Disney Plus e aí as pessoas vão parar completamente de assistir esse filme. Então esse ano vai ser marcado como um dos anos baixos, né, digamos assim, do universo Marvel, porque não só o Doutor Estranho não conseguiu bater a marca de 1 bilhão, como o filme do Thor, Amor e Trovão também não conseguiu. Convenhamos, né, o único filme que conseguiu e talvez o único filme que consiga bater essa marca é justamente o Top Gun Maverick, que eu vou falar daqui a pouco, mas de qualquer forma, né, não dá pra gente ignorar que praticamente em todos os anos, né, nos últimos 5 ou 6, pelo menos a Marvel conseguiu colocar um filme aí nas primeiras posições, batendo a marca de 1 bilhão. E o filme chega a 301 milhões de dólares em território americano e 366 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, sem a China. Obviamente a China facilitaria muito, né, esse filme bater a marca do Thor Ragnarok, né, o filme fez acho que 112 milhões de dólares em território chinês, o terceiro filme, mas o quarto não estreou por lá por diversos motivos aí, que se vocês quiserem eu explico em um vídeo separado. E na quarta posição ficou o filme Minions, A Origem de Gru, que fez mais 10,8 milhões de dólares, caindo 39%. É uma queda baixa, né? Como eu falei, filmes infantis têm uma tendência de ter quedas muito pequenas porque crianças gostam de assistir e reassistir o mesmo filme várias vezes. Esse filme teve uma performance melhor que de Thor, Amor e Trovão no final de semana passado para esse, porque adicionou quase 100 milhões de dólares nesse período, o que mostra que o filme continua tendo pernas que podem vir a ser muito longas daqui para frente. O filme chega a 320 milhões de dólares em território americano, que é um resultado muito bom, e 710 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, então o filme está tendo uma performance melhor fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Eu não sei se o filme vai conseguir bater o seu antecessor, que bateu 1,1 bilhão de dólares. O filme teria que fazer mais muito dinheiro ainda para atingir essa marca, mas com certeza já é um resultado muito bom para os filmes da Illumination, né, que tendem a ter um orçamento mais baixo pelo menos, né, do que os filmes da Pixar aí que custam 250 milhões de dólares. E fechando o top 5, na sua 10ª semana, né, no seu 10º final de semana, ficou novamente o Tom Cruise com seu grande filme Top Gun Maverick, o maior sucesso da sua carreira e um dos maiores filmes de todos os tempos, como eu vou mostrar para vocês nos números. O filme fez mais 8,2 milhões de dólares e caiu somente 20%, então mais uma vez o filme teve uma queda quase que irrelevante. O filme continua se mantendo. No final de semana passado ele teve 10 milhões, agora ele teve 8,2, que ainda é um resultado muito bom para um filme no seu 10º final de semana. E agora a gente começa a ver, né, por que Titanic e Avatar são dois dos maiores filmes de todos os tempos, porque a gente estava vendo o Top Gun, né, chegando próximo ali final de semana após final de semana, só que nesse final de semana a gente está vendo, né, os dois filmes se distanciando um pouquinho. Titanic com 21 milhões de dólares no seu 10º final de semana e Avatar com 16 milhões de dólares
né, no 10º final de semana, então mesmo depois de 2 meses e meio de lançamento, esses filmes continuavam fazendo números dignos da primeira posição, enquanto, como eu falei, o Top Gun Maverick fez 8.2. É um resultado sensacional, mas vale a gente lembrar que o Titanic fez 21 milhões de dólares do ano que ele foi lançado, antes do ano de 2000, o dólar valia muito mais, os ingressos eram muito mais baratos, então hoje o filme Titanic provavelmente estaria fazendo cerca de 35 milhões de dólares no seu 10º final de semana, o que é algo quase que inacreditável. E outro destaque também é pro Jurassic World Dominion, né, que tá na 9ª posição. Eu não acho que o filme vai conseguir bater a marca de 1 bilhão também, porque ele tá com 942 milhões a essa altura, e ele tá fazendo na casa dos milhares de dólares por dia, e não na casa dos milhões, então ele tá engatinhando a essa altura nas bilheterias, então vai ser muito difícil ele conseguir trazer mais 60 milhões de dólares, mas o filme não teve um resultado ruim, né, como muitas pessoas estavam falando no final de semana de lançamento, né, que tinha estreado muito abaixo dos outros. Eu sei que os outros fizeram bem mais dinheiro, mas a situação mudou um pouquinho, né, ao redor do mundo. Então, entrando no top 5 em território americano, a gente tem na primeira posição Top Gun Maverick com 650 milhões de dólares. Na segunda posição a gente tem Doutor Estranho com 411 milhões. Na terceira posição, Jurassic World Dominion com 369, o Batman com 369 também, e Minions 2, A Origem de Gru, com 320 milhões. E outra informação que eu queria aproveitar para trazer aqui para vocês é que o filme Top Gun tá oficialmente no top 10 das maiores bilheterias em território americano. A gente tem o top 5, né, que é composto por Star Wars Episódio 7, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Avatar e Pantera Negra, né, que vão de 936 milhões até 700 milhões. E eu coloquei aqui, inclusive, os outros, né, do 6º ao 10º. A gente tem Vingadores Guerra Infinita, Titanic, Jurassic World, Top Gun Maverick e Vingadores, né, o primeiro filme dos Vingadores. A gente viu o Top Gun ultrapassando o primeiro filme dos Vingadores, e eu diria que existe a possibilidade dele ultrapassar mais alguns filmes nessa lista. E mesmo se a gente ajustar pela inflação, né, como eu gosto de trazer aqui pra vocês também, o filme ocuparia a 18ª posição em território americano, que não é uma posição ruim. Então o filme, mesmo se a gente ajustar pelo valor do dólar de cada ano, pelo valor do ingresso, ainda é um dos maiores filmes em território americano. E só corrigindo, eu falei 18º, mas na verdade é o 23º filme. E ao redor do mundo todo, o filme com um total de 1,321 bilhão de dólares, né, 1,3 bilhão, o filme já ultrapassou vários filmes gigantescos para atingir a posição de número 16. O filme já bateu Jurassic World, Fallen Kingdom, já bateu Frozen, A Bela e a Fera, Os Incríveis 2, Velozes e Furiosos 8, Homem de Ferro 3 e vários outros desses grandes filmes. E eu diria que até a posição de número 12 é uma possibilidade para esse filme internacionalmente, porque se trata justamente de Vingadores: A Era de Ultron, que fez 1,402 bilhão de dólares. Então acho que esse filme ainda teria forças para conseguir atingir essa posição, e possivelmente, né, se o filme continuar sendo esse fenômeno, possivelmente ele pode crescer ainda mais. Então, só para completar, o filme em território americano obviamente continua na primeira posição com 1,321 no ano de 2022. Depois a gente tem Doutor Estranho 2, que continua na segunda posição com 954 milhões. Depois Jurassic World Dominion com 942, já se aproximando bastante. O Batman com 768 e Minions 2 com 710 milhões. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam do resultado desse final de semana, o que vocês acham dos números que eu trouxe pra vocês, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.